Isso não pode estar acontecendo. Meu coração está se partindo em 1000 pedaços. Por favor, me digam que é um pesadelo. O eco da humilhação batia nas paredes como um grito desesperado. Seus joelhos tremeram contra o chão frio, enquanto o sabor salgado das lágrimas se misturava com o amargor da traição. O aroma de rosas murchas preenchia o ar, como se até as flores soubessem que algo lindo acabara de morrer para sempre. Valentina Moraes observava da janela do pequeno apartamento em Itapuã, Salvador, como a chuva batia nos vidros sujos. Seus olhos suavemente verdes refletiam uma tristeza profunda que parecia ter se instalado permanentemente em sua alma de 20 anos. Sua pele negra, que sua avó sempre dizia que brilhava como ébano, agora parecia opaca sob a luz cinzenta da tarde. "Minha filha, já chegaram as cartas da universidade", gritou sua mãe, Carla, da cozinha, com aquela voz que tentava soar esperançosa, mas que já havia perdido a batalha contra a resignação. Valentina fechou os olhos. Sabia o que encontraria naqueles envelopes. Uma após a outra, as respostas seriam as mesmas. "Lamentamos informar que sua inscrição não foi aceita. Não por falta de capacidade, mas por falta de recursos." Os números em sua conta bancária eram tão cruéis quanto os olhares de desprezo que recebia todos os dias no trabalho. Trabalhava como garçonete nos Café Dourado, um lugar elegante em Ipanema, no Rio de Janeiro, onde os ricos da cidade vinham exibir suas fortunas enquanto ela lutava para juntar o dinheiro para a mensalidade. Cada "com licença, senhorita", pronunciado com desdém, cada gorjeta insuficiente acompanhada de sorrisos condescendentes, cada comentário sobre aquela moça negra tão prestativa, cravava-se em seu coração como cacos de vidro. "Vai abrir ou não?", insistiu Carla, aproximando-se com as mãos cheias de farinha. Aos 45 anos, o cansaço havia se gravado em cada linha de seu rosto, mas seus olhos castanhos ainda conservavam aquela centelha de amor incondicional por sua filha. Valentina pegou os envelopes com as mãos trêmulas. Um por um, as palavras a atingiram como punhaladas. "Não aceita", "lista de espera", "recursos insuficientes para a bolsa integral". O último envelope da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi o que acabou de destroçar suas esperanças. "Minha filha", sussurrou Carla, aproximando-se para abraçá-la. "Não, mãe, não diga nada. Já sabíamos que isso ia acontecer." Valentina se afastou suavemente, secando as lágrimas que se recusava a derramar. "Sou uma tola por ter acreditado que alguém como eu poderia estudar filosofia." "Alguém como você? Valentina Moraes, não se atreva a falar assim da minha filha." "Alguém pobre, mãe. Alguém negra. Alguém que vem de Itapuã e que cheira a fritura porque trabalha 15 horas por dia para a gente poder comer." As palavras saíram como veneno, cada uma mais amarga que a anterior. Carla sentiu o coração se partir ao ver sua filha, tão brilhante, tão cheia de sonhos, quebrada por um sistema que jamais lhe daria uma oportunidade real. Naquela noite, enquanto Carla dormia, Valentina sentou-se na pequena varanda de seu apartamento. As luzes da cidade pareciam zombar dela à distância. Tinha trabalhado tanto, estudado até tarde, usando livros emprestados, memorizado cada palavra dos grandes filósofos enquanto lavava pratos no café. Tudo para nada. "Por que, meu Deus?", sussurrou ao vento noturno. "Por que me deste esta mente, se nunca poderei usá-la?" Um gato de rua se aproximou e se aninhou junto a seus pés descalços. Era magro, tinha cicatrizes, mas seus olhos brilhavam com uma esperança que Valentina havia perdido. Ela o acariciou suavemente. "Você e eu somos iguais, gatinho. Ninguém nos quer, mas continuamos aqui." No dia seguinte, dirigiu-se ao Café Dourado com o coração ainda mais pesado. Era sábado, o dia mais movimentado,
quando os ricos vinham tomar café da manhã depois de suas festas noturnas. Valentina amarrou o avental, prendeu seu cabelo cacheado em um coque perfeito e pintou um sorriso falso nos lábios. A primeira mesa era um grupo de senhoras da alta sociedade, com bolsas que custavam mais que o salário anual de Valentina. "Com licença, moça", disse uma delas, uma mulher loira com maquiagem demais. "Poderia limpar bem esta mesa? Está meio suja." Valentina passou o pano pela mesa impecável. Sabia que não estava suja. Simplesmente queriam fazê-la se sentir pequena. "Algo mais?" "Senhora?" "Sim, querida. Um cafezinho expresso, mas certifique-se de que esteja bem quente. A última vez que vim, uma moça como você me serviu morno. Suponho que não estejam acostumadas a esse tipo de refinamento. Uma moça como você." As palavras ressoaram nos ouvidos de Valentina. Não era a primeira vez que ouvia esse código, essa maneira educada de lhe dizer que não pertencia ali. "Claro, senhora. Trarei o melhor café da casa." Enquanto preparava o pedido, Valentina ouviu as risadas e comentários das mulheres. "Ela é bonita, não acha? Pena que seja. Você sabe." "Sim, mas pelo menos é educada. Não como outras. Meu marido diz que elas deveriam ser gratas por ter um emprego. Em outros lugares, nem as contratam." Cada palavra era uma pedra atirada em sua dignidade. Valentina cerrou os punhos, respirou fundo e voltou com a bandeja. Ao servir o café, sua mão tremeu ligeiramente e algumas gotas caíram sobre a toalha de mesa branca. "Ai, não! Olha o que você fez!" gritou a mulher loira. "Esta toalha é importada. Você tem ideia de quanto custa?" Todos os clientes do café se viraram para ver a cena. Valentina sentiu o calor da vergonha subir pelo pescoço. "Sinto muito, senhora. Deixe-me limpar imediatamente." "Limpar? Isso não se limpa. De onde tiraram esta moça? Chamem o gerente." "Não é necessário envolver o gerente." Ouviu-se uma voz masculina e profunda de uma mesa próxima. Valentina levantou o olhar e encontrou os olhos azuis mais intensos que já havia visto na vida. Um homem jovem, talvez com 30 anos, vestido com um terno que claramente custava mais do que tudo o que ela possuía, aproximou-se com passos seguros. "Tiago Medeiros." Apresentou-se com um sorriso que não chegava completamente aos olhos. "Acho que estão sendo muito severas com a senhorita. Foi um acidente." A mulher loira mudou imediatamente de atitude ao reconhecer o sobrenome. "Senhor Medeiros, não sabia que o senhor estava aqui. Claro, com certeza, todos cometemos erros." Tiago ignorou a mulher e se dirigiu diretamente a Valentina. "Você está bem, senhorita?" Valentina olhou para ele confusa. Em seus olhos azuis, viu algo que não sabia interpretar. Pena, curiosidade, algo mais profundo? "Sim, senhor. Muito obrigada por sua intervenção." "Não há de quê." Tiago hesitou por um momento antes de continuar. "Posso perguntar seu nome?" "Valentina Moraes, senhor." "Valentina," repetiu como se saboreasse cada sílaba. Um nome lindo para uma mulher linda. As bochechas de Valentina se acenderam. Ninguém nunca havia falado assim com ela, muito menos alguém daquela classe social. "Obrigada, senhor, mas preciso continuar com meu trabalho." "Claro, talvez nos vejamos em breve." Tiago voltou para sua mesa, mas Valentina sentiu seu olhar sobre ela durante o resto do seu turno. Quando finalmente foi embora, deixou uma gorjeta de 200 e um bilhete. "Para alguém que merece muito mais do que este lugar pode oferecer. TM." Valentina guardou o bilhete no Munjus, bolso do avental, sem saber que aquele momento mudaria sua vida para sempre. 3 dias depois do incidente no café, Valentina não conseguia tirar da cabeça o olhar de Tiago Medeiros. Havia investigado discretamente e descoberto que ele era o herdeiro de uma das maiores fortunas do Brasil. As indústrias Medeiros, com investimentos em tudo, desde imóveis até tecnologia.
Um homem completamente fora de seu alcance. Na segunda-feira de manhã, enquanto caminhava para o café, deparou-se com uma limusine preta estacionada bem em frente à entrada. Seu coração acelerou quando reconheceu Tiago descendo do veículo. Ele vestia um terno cinza perfeitamente ajustado e, quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Valentina, disse ele, aproximando-se. Que coincidência te encontrar aqui. Não é coincidência, Sr. Medeiros. Eu trabalho aqui, respondeu ela, tentando manter a compostura. Você tem razão. Na verdade, não é coincidência que eu esteja aqui também. Valentina olhou para ele, confusa. Desculpe? Tiago passou a mão pelo cabelo castanho escuro, um gesto que denunciava nervosismo. Vim te procurar. Tenho uma proposta para te fazer. Uma proposta? Senhor Medeiros, não sei que tipo de pessoa o senhor acha que eu sou, mas... Não, espera, interrompeu Tiago, levantando as mãos. Não é o que você pensa. É sobre trabalho. Um trabalho de verdade. Valentina franziu a testa. Do que ele estava falando? Preciso de uma assistente pessoal. Alguém inteligente, digna, capaz de manter conversas interessantes. O salário seria de 30.000 reais mensais. Mais bônus. A cifra a deixou sem fôlego. Era mais de 5 vezes o que ela ganhava no café. Porque o senhor nem me conhece. No outro dia, enquanto esperava meu pedido, ouvi você discutindo com sua colega sobre o artigo do jornal. Você falava sobre a desigualdade social com tanta paixão e conhecimento que me impressionou. Mencionou Rousseau, Marx, Simone de Beauvoir. Não é qualquer um que consegue fazer isso enquanto trabalha. Valentina corou. Não sabia que alguém a estava ouvindo. Estudei por conta própria, senhor. Os livros da biblioteca pública foram meus professores. Exatamente por isso que te quero na minha equipe. Tiago a olhou diretamente nos olhos. Me dê uma chance de te dar a oportunidade que você merece. Senhor Medeiros, agradeço muito sua oferta, mas o que seus sócios vão dizer? Sua família? Uma moça como eu trabalhando tão perto do senhor? Uma moça como você? Tiago repetiu as palavras com uma mistura de curiosidade e incômodo. O que isso significa exatamente? Valentina baixou o olhar. O senhor sabe a que me refiro. Não sei. Diga você. Sou negra, senhor Medeiros. Venho de Itapuã. Não tenho educação formal. Seu mundo e o meu são completamente diferentes. Tiago se aproximou um passo. E o que tudo isso importa? O talento não tem cor, Valentina. A inteligência lhe conhece, Sepe. As palavras ressoaram no coração de Valentina como música celestial. Nunca ninguém havia falado assim com ela. Senhor Medeiros, Tiago, apenas Tiago. Tiago, não sei se estou pronta para algo assim. Ninguém está pronto para as oportunidades que mudam a vida. A gente aprende no caminho. Ele pegou um cartão de visita e o estendeu. Pense nisso. Se decidir tentar, apareça amanhã às 8 da manhã neste endereço. Valentina pegou o cartão com as mãos trêmulas. O endereço era nas Barras da Tijuca, um dos bairros mais exclusivos da cidade. E se não der certo? E se eu não for o que o senhor espera? Tiago sorriu, mas desta vez o sorriso chegou até seus olhos azuis. Algo me diz que você vai superar todas as minhas expectativas. Ele se virou para ir embora, mas parou. E Valentina, quando chegar amanhã não venha como funcionária, venha como minha parceira. Valentina ficou parada na calçada, vendo a limusine se afastar. Em sua mão, o cartão parecia pesar 1 tonelada. Isso era real? Ou apenas um sonho cruel que a acordaria a qualquer momento? Naquela noite, Carla notou a inquietação da filha. O que foi, minha filha? Você está muito quieta. Valentina contou tudo. Carla a ouviu em silêncio, com os olhos cada vez mais abertos. 30.000 reais? Mensais? Sim, mãe, mas estou com medo. E se for uma armadilha? E se ele estiver só brincando comigo?
Carla pegou as mãos da filha entre as suas. Minha filha, a vida inteira vivemos com medo. Medo de sonhar, medo de tentar, medo de fracassar. Mas você nunca teve medo de trabalhar duro ou de ser honesta. Isso eles nunca vão te tirar. Mas e se eu não for boa o suficiente? Valentina Moraes, você é a mulher mais inteligente que eu conheço. Leu mais livros que a maioria dos universitários. Fala de filosofia como se fosse professora. A única coisa que te faltou foi a oportunidade. Valentina passou a noite acordada, virando na cama. Ao amanhecer, levantou-se e se olhou no espelho quebrado de seu quarto. Seus olhos verdes brilhavam com uma determinação que estava adormecida há muito tempo. Vestiu seu único vestido elegante, um preto que havia comprado de segunda mão para ocasiões especiais. Prendeu o cabelo, maquiou-se com cuidado e saiu de casa com o coração batendo como um tambor de guerra. O prédio de escritórios na Barra da Tijuca era imponente, todo de vidro e aço. Valentina se sentiu pequena ao entrar no lobby de mármore, mas lembrou das palavras de Tiago. Não venha como funcionária, venha como minha parceira. Endireitou os ombros e caminhou em direção ao elevador com a cabeça erguida. No 35º andar, uma recepcionista loira a olhou de cima a baixo com desdém. Em que posso ajudar? Tenho um horário com o Sr. Tiago Medeiros. Seu nome? Valentina Moraes. A recepcionista verificou sua agenda com expressão de surpresa. Sim, aqui está. Um momento, por favor. Minutos depois, Tiago apareceu. Vestia uma camisa branca sem gravata que lhe dava um ar mais relaxado, mas seus olhos azuis brilhavam com expectativa. Você veio, disse ele, e em sua voz havia alívio genuíno. Eu vim, confirmou Valentina. Então vamos começar. Ele a conduziu por um corredor cheio de escritórios até chegar a uma porta de mogno. Este será seu escritório, disse ele abrindo a porta. Valentina ficou sem fôlego. O escritório era maior que todo o seu apartamento, com janelas que davam vista para toda a cidade. Uma mesa de madeira elegante, uma biblioteca cheia de livros e até um pequeno jardim de inverno. Tiago, isso é demais. É exatamente o que você merece. Ele se aproximou da biblioteca. Aqui você tem primeiras edições de Clarice Lispector, Machado de Assis, Jorge Amado. Pensei que você gostaria. Valentina se aproximou dos livros com reverência. Nunca tinha visto edições tão lindas. Por que você está fazendo isso por mim? Você realmente não me conhece. Tiago se apoiou na mesa, estudando-a. Posso ser honesto com você? Por favor. Vivi minha vida inteira rodeado de pessoas que me dizem o que quero ouvir. Sócios que só buscam seus interesses, mulheres que só veem minha conta bancária, amigos que não são realmente amigos. Mas você me falou com autenticidade desde o primeiro momento. Não tentou me impressionar ou fingir ser alguém que não é. Porque eu não sabia quem você era, admitiu Valentina com um sorriso tímido. Exatamente. E quero manter essa honestidade entre nós. Tiago se aproximou um passo. Preciso de alguém real na minha vida, Valentina. Alguém que me desafie, que me faça pensar, que me lembre que existe um mundo além desses muros de vidro. Seus olhares se cruzaram e, por um momento, o ar entre eles se tornou denso, carregado de possibilidades não ditas. E quais seriam exatamente minhas responsabilidades? Perguntou Valentina, tentando quebrar a tensão. Me acompanhar em reuniões, me ajudar a preparar apresentações, organizar minha agenda, mas mais do que tudo, ser minha consciência. Quando você vir que estou me comportando como um rico privilegiado, me avise. Valentina riu, uma risada genuína que encheu o escritório de calor. Isso pode ser um trabalho de tempo integral. Então você terá muito o que fazer. Passaram as 2 horas seguintes revisando os projetos da empresa. Tiago se surpreendeu várias vezes com as observações inteligentes de Valentina, sua capacidade de ver ângulos que ele havia ignorado. Você estudou administração?
Perguntou ele em algum momento. Não, mas li vários livros sobre ética empresarial e responsabilidade social. Achei importante entender como as grandes corporações funcionam se um dia quisesse mudar algo no mundo. Mudar o que exatamente? Valentina corou. Vai soar ingênuo, mas sempre pensei que as empresas poderiam ser uma força para o bem. Criar empregos dignos, investir em comunidades, dar oportunidades reais a pessoas como eu. Tiago a olhou com admiração crescente. Não sou ingênuo, sou revolucionário. Na hora do almoço, Tiago a convidou em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Valentina se sentiu deslocada entre a prataria e os clientes vestidos com roupas de grife. Mas Tiago a fez se sentir confortável com sua conversa inteligente e sua atenção genuína. Conte-me sobre sua família, pediu ele enquanto esperavam a sobremesa. Somos só minha mãe e eu. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 5 anos. Mamãe trabalhou no que pôde para me criar. Limpeza, cozinha, costura. Nunca reclamou, mas eu via como ela se sacrificava por mim. E seus sonhos? O que você queria ser antes que a vida te impusesse outras prioridades? Valentina baixou o olhar. Queria estudar filosofia, ser professora universitária, escrever ensaios sobre justiça social e ética. Parece bobo agora que digo em voz alta. Por que parece bobo? Porque sou uma garçonete de Itapuã. Pessoas como eu não se tornam professoras universitárias. Tiago se inclinou para a frente com a expressão séria. Valentina, quero que você me escute muito. Bem, você é uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. Sua origem não define seu destino. Sua cor de pele não limita seu potencial. E se alguém te disser o contrário, está falando por ignorância ou por medo. As palavras de Tiago tocaram algo profundo no coração de Valentina. Sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas as conteve. Obrigada. Eu precisava ouvir isso. Pois prepare-se para ouvir muitas outras vezes. Quando voltaram ao escritório, Tiago a apresentou a alguns de seus. As reações foram variadas. Alguns a trataram com cortesia profissional, outros com curiosidade mal disfarçada e uns poucos com desdém aberto. Tiago, sussurrou Eduardo Vasques, seu sócio principal, quando Valentina se afastou para atender uma chamada. Você tem certeza desta decisão? É muito diferente do nosso estilo habitual. Diferente como? Perguntou Tiago com voz perigosamente calma. Você sabe. Eduardo fez um gesto vago. Nossos clientes estão acostumados a um certo tipo de apresentação. Se você está se referindo ao fato de que nossos clientes estão acostumados ao racismo disfarçado de padrões profissionais, então talvez seja a hora de se acostumarem a algo novo. Eduardo levantou as mãos em sinal de rendição. Como quiser. Só espero que saiba o que está fazendo. Tiago olhou para Valentina, que estava tomando notas enquanto falava ao telefone, completamente concentrada em seu trabalho. Sei exatamente o que estou fazendo. No final do dia, enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, Tiago acompanhou Valentina até o elevador. Como você se sentiu no seu primeiro dia? Como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, admitiu ela. Uma vida que sempre quis, mas nunca pensei que poderia ter. Pois acostume-se, porque esta é a sua vida agora. As portas do elevador se abriram. Valentina entrou, mas se virou para olhá-lo. Tiago, por que você realmente está fazendo isso por mim? Ele a olhou por um longo momento como se estivesse debatendo o quanto podia revelar. Porque quando te vi se defendendo no café, quando te ouvi falar com tanta paixão sobre justiça, eu vi algo que tinha perdido há muito tempo. O que você viu? Esperança. As portas se fecharam, mas as palavras de Tiago ressoaram na mente de Valentina durante todo o caminho para casa. Ao chegar em Itapuã,
Valentina se sentiu como se estivesse voltando de outro planeta. As ruas barulhentas, os vendedores ambulantes, o cheiro de comida de rua, tudo parecia mais intenso depois das horas no mundo asséptico da Barra da Tijuca. Carla a esperava na cozinha, preparando o jantar com os ingredientes mais baratos que conseguiu encontrar. Como foi hoje, minha filha? Valentina se deixou cair em uma cadeira, emocionalmente exausta. Mãe, você acha que o amor pode superar as diferenças de classe? Carla parou de picar cebola e olhou para a filha com atenção. Do que estamos falando, Valentina? Do Sr. Medeiros? Do Tiago? Acho que ele sente algo por mim. E você? O que sente por ele? Valentina fechou os olhos. Eu o amo, mãe. Amo tanto que meu peito dói. Carla secou as mãos no avental e sentou-se ao lado da filha. Minha filha, deixe-me contar uma coisa. Seu pai e eu também éramos de mundos diferentes. Ele era um estudante universitário de uma família de classe média, e eu era uma moça do interior que trabalhava em uma fábrica. Mas isso não deu certo, mãe. Papai foi embora. Foi embora. Mas não pelas diferenças em classe. Foi embora porque era um covarde que não soube valorizar o que tinha. Carla pegou as mãos da filha. O problema nunca foi de onde viemos, mas quem éramos por dentro. Mas o Tiago é diferente, mãe. É rico, poderoso, tem compromissos sociais. E você, o que é? Invisível? Sem valor? Valentina Moraes, você é inteligente, linda, trabalhadora e tem um coração que vale mais que todo o dinheiro do mundo. As pessoas vão dizer coisas horríveis de mim. As pessoas sempre vão falar, minha filha. A pergunta é, você vai viver sua vida de acordo com o que os outros dizem ou de acordo com o que seu coração sente? Naquela noite, Valentina não conseguiu dormir. Ficou acordada em sua pequena cama, olhando para o teto rachado e pensando nos olhos azuis de Tiago, em suas palavras, na ternura de sua voz quando confessou seus sentimentos. O sábado chegou sem que ela tivesse tomado uma decisão. Ficou em casa, ajudando Carla com os afazeres domésticos, tentando manter a mente ocupada. Mas cada toque do telefone a fazia pular, esperando e temendo ao mesmo tempo que fosse Tiago. No domingo à tarde, enquanto lia na pequena varanda, ouviu passos nas escadas do prédio. Passos que não reconhecia, passos seguros demais para alguém de seu bairro. Carla abriu a porta e Valentina ouviu sua voz surpresa. Senhor Medeiros, o que o senhor faz aqui? O coração de Valentina parou. Ela espiou pela porta da varanda e lá estava ele, vestido com jeans e uma camisa casual, completamente deslocado. No pequeno apartamento, mas lindo como sempre. Senhora Moraes, lamento incomodá-la no domingo. Vim falar com a Valentina. Entre, por favor. Aceita um café? Seria uma honra. Valentina saiu da varanda nervosa. Tiago a olhou, e em seus olhos viu determinação e algo mais. Vulnerabilidade. Oi, disse ele simplesmente. O que você faz aqui, Tiago? Vim te dizer algo que deveria ter dito na sexta-feira. Carla discretamente foi para a cozinha, mas Valentina sabia que ela estava ouvindo. E cada palavra. Tiago, eu já te disse que não podemos ficar juntos por causa das diferenças sociais. Eu sei, mas há algo que eu não te disse. O quê? Tiago se aproximou, pegando as mãos dela entre as suas. Que não me importo de renunciar a tudo isso se for necessário. A empresa, a fortuna, a posição social, nada disso me importa se eu não tiver você. Valentina sentiu o mundo balançar. Você não pode dizer isso. Você não sabe o que significaria. Sei exatamente o que significaria. Significaria acordar toda manhã ao lado da mulher que eu amo. Significaria construir uma vida baseada em algo real, não em aparências. Significaria ser finalmente eu mesmo. E sua família, suas responsabilidades? Minha família terá que entender que o filho dele se apaixonou por uma mulher extraordinária. E minhas responsabilidades? Bem,
Talvez seja a hora de usar minha posição para fazer algo que realmente importe. Valentina olhou para ele, procurando sinais de dúvida em seus olhos azuis, mas só encontrou sinceridade. Tiago, isso é uma loucura. A vida sem você é uma loucura, Valentina. Ela se afastou, precisando de espaço para pensar. E se não der certo? E se o seu mundo me rejeitar completamente? E se eu não conseguir me adaptar? Então criaremos nosso próprio mundo. As palavras flutuaram no ar como uma promessa. Carla escolheu aquele momento para voltar com o café, observando a tensão entre os dois jovens. Senhor Medeiros, disse Carla, servindo o café em sua melhor xícara. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhora. O senhor ama a minha filha? Tiago olhou diretamente para Carla, depois para Valentina. Com todo o meu coração. E está disposto a lutar por ela? A protegê-la quando as pessoas forem cruéis? A estar ao seu lado quando as coisas ficarem difíceis? Eu faria qualquer coisa por ela. Carla assentiu lentamente. Então tem a minha bênção. Mas levantou um dedo. Se você machucar a minha filha, vai se ver comigo. Tiago sorriu pela primeira vez em dias. Entendido, senhora. Valentina olhou para os dois, incrédula. Já está? Assim tão fácil? Minha filha, disse Carla. Às vezes o amor é simples assim. São as pessoas que complicam. Tiago se aproximou novamente de Valentina. Me dê uma chance, uma única chance de te provar que isso pode dar certo. Valentina fechou os olhos, lutando consigo mesma. Quando os abriu, tinha tomado uma decisão. Está bem, uma chance, mas com condições. As que você quiser. Primeira, nada de segredos. Se vamos fazer isso, faremos abertamente. Combinado. Segunda, não mudo quem eu sou para me encaixar no seu mundo. Se não me aceitarem como sou, então não era o lugar certo para mim. Eu não quereria que você mudasse nada em você. Terceira, se em algum momento isso se tornar tóxico ou destrutivo, nós paramos. Sem dramas, sem sofrimento desnecessário. Tiago pegou o rosto dela entre as mãos. E a quarta condição? Qual quarta condição? Que você me beije agora mesmo, porque estou esperando desde sexta-feira para fazer isso. Valentina riu, uma risada cheia de nervosismo e emoção. Ficou na ponta dos pés e o beijou suavemente. O beijo foi terno no início, mas se intensificou quando Tiago a envolveu com seus braços, como se quisesse garantir que era real. Quando se separaram, Carla aplaudiu da cozinha. Já era a hora. Ambos riram corados. E agora? Perguntou Valentina. Agora vamos passo a passo. Amanhã quero te levar para conhecer minha mãe. Os olhos de Valentina se arregalaram. Tão cedo? Se vamos fazer isso abertamente, vamos começar por onde é mais importante. Naquela noite, depois que Tiago foi embora, Valentina sentou-se com Carla no pequeno sofá. Eu fiz bem, mãe. Você seguiu seu coração, minha filha. Isso nunca está errado. Estou com medo. É normal. Grandes mudanças sempre dão medo. Mas sabe o que dá mais medo? O quê? Se arrepender de não ter tentado. Valentina se aninhou junto à sua mãe, sentindo pela primeira vez em muito tempo que o futuro estava cheio de possibilidades infinitas. No dia seguinte, enquanto se preparava para conhecer a mãe de Tiago, olhou-se no espelho. Não via mais a moça derrotada de um mês atrás. Via uma mulher apaixonada, assustada, mas corajosa, pronta para lutar por sua felicidade. O reflexo lhe sorriu de volta, e pela primeira vez, Valentina se sentiu digna do amor que Tiago lhe oferecia. 3 semanas depois de começar a trabalhar com Tiago, Valentina havia encontrado um ritmo em sua nova vida. Toda manhã se levantava antes do amanhecer, se arrumava com cuidado e pegava o metrô de Itapuã até a Barra da Tijuca. O contraste entre os dois mundos continuava sendo um choque, mas já não a sobrecarregava tanto.
Tiago havia cumprido sua palavra. A tratava como uma parceira, não como uma funcionária. Pedia sua opinião em reuniões importantes, a incluía em decisões estratégicas e havia começado a confiar em seu critério de maneira surpreendente. Mas estava crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois se atrevia a nomear. Era sexta-feira à tarde e estavam sozinhos no escritório, revisando um projeto de construção de moradias populares que Tiago havia proposto ao conselho diretor. Os números não mentem, dizia Valentina, apontando para as planilhas. O retorno do investimento será menor que outros projetos, mas o impacto social será enorme. Imagine, 200 famílias com lares dignos. Tiago a observava enquanto ela falava, fascinado pela paixão que iluminava seus olhos verdes quando discutia temas de justiça social. Sabe, há um ano eu teria descartado este projeto imediatamente. Só teria visto os números vermelhos. E o que mudou? Perguntou Valentina, levantando o olhar dos documentos. Você mudou minha perspectiva. Seus olhares se encontraram e o ar se tornou denso. Tiago se aproximou lentamente, como se estivesse lutando contra si mesmo. Valentina, sim, tenho que te confessar uma coisa. O coração de Valentina começou a bater mais rápido. Estou ouvindo. Não te contratei apenas por sua inteligência. Bem, sim, mas... Tiago passou a mão pelo cabelo nervoso. Desde o momento em que te vi no café, não consegui te tirar da minha cabeça. Valentina sentiu o mundo parar. Tiago, sei que isso é complicado. Sei que há 1000 razões pelas quais eu não deveria estar te dizendo isso, mas... Mas o quê? Mas eu nunca senti algo assim por ninguém. As palavras flutuaram entre eles como uma confissão perigosa. Valentina se levantou de sua cadeira, precisando de distância para pensar com clareza. Não podemos, Tiago. Você sabe disso. Por que não? Você realmente precisa que eu te explique? Somos de mundos diferentes. Sua família, seus amigos, sua posição social. Tudo está contra isso. Tiago também se levantou, aproximando-se dela. Eu não dou a mínima para o que os outros pensem, mas eu dou. Valentina se virou para ele, com os olhos brilhando com lágrimas contidas. Você sabe o que diriam de mim? Que sou uma aproveitadora, que dormi com você para conseguir o emprego, que sou sua... Não conseguiu terminar a frase. Sua o quê, Valentina? Sua diversão exótica. A negra bonita com quem o rico se diverte antes de se casar com alguém da sua classe. As palavras saíram como facas, cortando o ar entre eles. Tiago recuou como se tivesse sido esbofeteado. Você realmente pensa isso de mim? Não sei o que pensar, Tiago. Tudo isso é muito confuso. Então, deixe-me esclarecer. Tiago se aproximou até ficar a centímetros dela. Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Inteligente, linda, autêntica, corajosa. E sim, eu gosto de você. Gosto tanto que não consigo me concentrar nas reuniões porque estou pensando em você. Gosto tanto que recusei 3 encontros porque nenhuma daquelas mulheres me interessa depois de ter te conhecido. Valentina sentiu que lhe faltava o ar. Nunca ninguém havia falado assim com ela. Tiago, por favor. Por favor, o quê? Que eu pare de dizer a verdade? Por favor, não torne isso mais difícil do que já é. E se não tiver que ser difícil? E se simplesmente nos dermos uma chance? Uma chance para quê? Para que eu apareça nos jantares da sua família e todos se perguntem o que estou fazendo ali? Para que seus amigos sussurrem pelas minhas costas? Para que a mídia fale da namorada humilde do herdeiro Medeiros? Tiago pegou o rosto dela entre as mãos, obrigando-a a olhá-lo. Para que sejamos felizes, para que construamos algo real juntos, para que você me ajude a ser um homem melhor do que sou. Os olhos de Valentina se encheram de lágrimas. Você não sabe o que está pedindo.
Sei exatamente o que peço. Peço que confie em mim, em nós. Por um momento, Valentina se permitiu imaginar como seria. Acordar toda manhã ao lado dele, compartilhar sonhos e medos, construir uma vida juntos. Mas a realidade a atingiu como uma onda fria. Não posso, Tiago. Não posso arriscar tudo o que... Construir por talvez. Ela se afastou dele e pegou sua bolsa. Aonde você vai? Para casa. Preciso pensar. Valentina, espera. Mas ela já tinha saído do escritório, deixando Tiago sozinho com seus pensamentos e o eco de suas palavras. No elevador, Valentina se permitiu chorar. As lágrimas que havia contido por semanas finalmente encontraram seu caminho. Amava Tiago. Havia percebido no momento em que ele confessou seus sentimentos. Mas o amor nem sempre era suficiente. Ao chegar em Itapuã, o contraste entre seu dia na Barra e sua realidade noturna era brutal. Mas pela primeira vez em anos, não se sentiu como uma prisioneira de suas circunstâncias. Carla a esperava acordada, ansiosa para ouvir tudo. "E como foi, minha filha?" "Mãe", disse Valentina, sentando-se ao lado dela no velho sofá. "Acho que minha vida acabou de mudar para sempre." "No bom sentido?" Valentina sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, o sorriso chegou até seus olhos verdes. "No melhor sentido possível." Naquela noite, antes de dormir, Valentina se olhou novamente no espelho quebrado. Mas agora, em vez de ver uma mulher derrotada, viu alguém com possibilidades infinitas. O reflexo lhe devolveu um sorriso cheio de esperança. O amanhã já não lhe dava medo. A mansão dos Medeiros no Jardim Botânico era exatamente o que Valentina havia imaginado. Imponente, elegante e completamente intimidadora. Jardins perfeitamente cuidados, fontes de mármore e uma entrada que parecia saída de um filme. Tiago pegou sua mão enquanto caminhavam em direção à porta principal. "Você está bem?" "Defina bem", murmurou Valentina, ajustando o vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. "Minha mãe vai te adorar." "Você tem certeza disso?" "Completamente certo." "Bem, 90% certo." Valentina olhou para ele em pânico. "Tiago!" Era brincadeira. 80%. Antes que Valentina pudesse responder, a porta se abriu. Uma mulher elegante de uns 50 anos apareceu no umbral. Isabel Medeiros tinha o cabelo castanho perfeitamente penteado, vestia um tailleur bege e seus olhos azuis, tão parecidos com os de Tiago, examinaram Valentina de cima a baixo em menos de 3 segundos. "Mãe", disse Tiago, beijando a bochecha de sua mãe. "Te apresento Valentina Moraes." "Senhora Medeiros, é uma honra conhecê-la", disse Valentina, estendendo a mão. Isabel a estudou por um momento mais longo do que o socialmente aceitável, antes de apertar sua mão. "O prazer é meu, querida. Tiago me contou muito sobre você." A palavra querida soou mais como uma declaração de guerra do que como um termo carinhoso. "Entrem, por favor. Almoçaremos no jardim." Eles a seguiram por uma casa que parecia um museu. Cada peça de mobiliário gritava dinheiro antigo. Cada quadro nas paredes tinha aquela pátina de antiguidade que só séculos de riqueza podem proporcionar. No jardim dos fundos, uma mesa estava elegantemente posta para 3. Uma empregada doméstica, uma senhora de ar humilde, servia água em taças de cristal. "Obrigada, Maria", disse Isabel. "Pode se retirar." Valentina notou como Maria manteve os olhos baixos durante toda a interação, invisibilizada pelo costume. Perguntou-se se era assim que a viam também. "Bem, Valentina", começou Isabel assim que se sentaram. "Tiago me diz que você trabalha com ele." "Isso mesmo, senhora. Sou sua assistente executiva." "E onde você estudou?" "Na Massachusetts, na FGV." Valentina sentiu o primeiro golpe. A pergunta parecia inocente, mas carregava toda a intenção de uma bomba.
Não estudei em universidade, senhora Medeiros. Sou autodidata. Os olhos de Isabel se estreitaram quase imperceptivelmente. Que interessante. E diga-me, de que parte da cidade você é? De Itapuã, em Salvador. Desta vez, Isabel não conseguiu esconder sua surpresa. Tiago interveio rapidamente. Mãe, Valentina é uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. Sua capacidade de análise é extraordinária. Tenho certeza. Que sim, respondeu Isabel com um sorriso que não chegava aos olhos. É que é incomum que Tiago traga para casa alguém tão diferente. A palavra diferente flutuou no ar como um veneno sutil. Diferente em que sentido, senhora? Perguntou Valentina com voz calma, mas firme. Isabel a olhou diretamente. Bem, querida, você sabe. Diferente background, diferentes experiências de vida. Mãe, advertiu Tiago. O que, filho? Só estou conhecendo sua amiga. A pausa antes de amiga foi deliberada e dolorosa. O primeiro prato chegou. Salada de rúcula com queijo de cabra e nozes. Valentina conhecia os ingredientes porque havia lido sobre eles, mas nunca os havia provado juntos. E diga-me, Valentina, continuou Isabel enquanto comia, quais são seus planos para o futuro? Espera continuar trabalhando como assistente? Espero continuar crescendo profissionalmente, senhora. Me interesso muito pela área de responsabilidade social corporativa. Que nobre! Exclamou Isabel, com condescendência. É importante que os jovens tenham aspirações. A conversa continuou nessa linha durante toda a refeição. Isabel fazia perguntas aparentemente inocentes que eram projetadas para lembrar a Valentina seu lugar na escala social. Tiago tentava redirecionar a conversa, mas sua mãe era uma especialista na sutil guerra social. E sua família, querida? O que eles fazem? Minha mãe é dona de casa. Meu pai não está presente. Que pena. É tão importante ter uma estrutura familiar sólida. Em nossa família, temos tradições que datam de gerações. Quando finalmente terminaram de comer, Isabel se levantou. Tiago, você poderia me acompanhar ao meu escritório um momento? Tenho que te mostrar uns documentos. Mãe, podemos ver depois. É importante, filho. Tiago olhou para Valentina com um pedido de desculpas. Volto em 5 minutos. Não se preocupe, disse Valentina, embora seu estômago se apertasse ao ficar sozinha com Isabel. Assim que Tiago desapareceu, Isabel sentou-se em frente a Valentina e sua máscara de cortesia se desvaneceu. Vamos falar claramente, Valentina. Como a senhora quiser. Você é uma moça bonita e inteligente, não nego. Mas se você pensa que meu filho vai destruir seu futuro por um capricho, está muito enganada. Valentina sentiu como se tivessem jogado água gelada nela. Não entendo o que a senhora quer dizer. Claro que entende. Tiago está passando por uma fase. Uma fase de rebeldia, onde acredita que pode salvar o mundo e todas as moças desafortunadas nele. Mas as fases passam, querida. E o que a senhora sugere que eu faça? Que seja inteligente, que tire o que puder desta experiência e se afaste antes que alguém saia ferido. Alguém como quem? Como você, é claro. Isabel se inclinou para a frente. Você realmente acredita que pode fazer parte do nosso mundo? Acha que pode ir a bailes de gala beneficentes onde um vestido custa mais que seu salário anual? Acha que pode se relacionar com esposas de embaixadores e diretores de corporações internacionais? Cada palavra era uma punhalada cuidadosamente dirigida. Olha, Valentina, não tenho nada pessoal contra você. Mas meu filho tem responsabilidades. Ele tem que se casar com alguém do seu nível. Alguém que possa ajudá-lo a manter e expandir o império familiar. Alguém que entenda nossos códigos, nossas tradições. Alguém branca e rica, a senhora quer dizer. Isabel sorriu friamente. Se você quer colocar dessa forma, sim. Valentina sentiu a humilhação queimar suas bochechas, mas manteve a voz firme.
E se o Tiago não concordar? Tiago é jovem, vai passar. Mas você poderia poupá-lo de muita dor se fosse madura o suficiente para tomar a decisão certa. Qual seria essa decisão certa? Pedir demissão, afastar-se dele, permitir que ele encontre alguém apropriado. Naquele momento, Tiago voltou ao jardim. Do que estavam falando? Oh, só conversa de mulheres, respondeu Isabel, recuperando instantaneamente seu sorriso. Falso. Estava contando a Valentina sobre nosso clube do livro. Talvez ela se interesse em participar. Valentina se levantou abruptamente. Obrigada pelo almoço, senhora Medeiros, mas acho que é hora de eu ir. Já? Perguntou Tiago, surpreso. Pensei que poderíamos ficar um pouco mais. Não, eu tenho que ir. Isabel sorriu, satisfeita. Foi um prazer te conhecer, querida. Espero que leve nossa conversa em consideração. No caminho de volta, Tiago notou o silêncio de Saki. Valentina, você está bem? Sei que minha mãe pode ser um pouco intensa. Um pouco intensa? Tiago, sua mãe acabou de me dizer que não sou boa o suficiente para você. O quê? Quando? Enquanto você estava vendo aqueles documentos tão importantes. Tiago parou o carro no acostamento. O que ela te disse exatamente? Valentina contou-lhe toda a conversa. A cada palavra, a expressão de Tiago se endurecia mais. Valentina, sinto muito. Eu não tinha ideia de que sua mãe é racista e classista. Sério que você não sabia? Sabia que ela podia ser difícil, mas nunca pensei que seria tão cruel. Esta é a minha realidade, Tiago. Esta é a vida que me espera se eu estiver com você. Sua família, seus amigos, seu círculo social, todos vão me ver como uma intrusa que não pertence ao mundo deles. Então, mudaremos de mundo. Você diz isso com tanta facilidade? Nada disso é fácil, Valentina. Mas também não é impossível. Valentina olhou para ele, vendo a determinação em seus olhos azuis. Sua mãe acha que isso é só uma fase sua. Minha mãe está errada. Você tem certeza? Como pode ter certeza de que não vai se cansar de lutar contra tudo e todos? Tiago pegou o rosto dela entre as mãos. Porque eu nunca amei alguém como amo você. Porque quando te vejo, vejo meu futuro. Porque com você sou um homem melhor do que jamais fui. Tiago, me dê tempo para consertar isso. Me dê tempo para fazer minha família entender. E se eles me entenderem? Então terão que escolher entre te aceitar ou me perder. Naquela noite, Valentina ficou acordada repassando cada palavra de Isabel Medeiros. As dúvidas que havia conseguido calar começaram a gritar novamente em sua mente. E se Isabel tivesse razão? E se isso fosse apenas uma fase? E se Tiago se cansasse de lutar contra seu próprio mundo? No dia seguinte, no escritório, Tiago parecia distante, perdido em pensamentos. Você falou com sua mãe? Perguntou Valentina durante a pausa para o almoço. Falei com ela. Deixei bem claro que os comentários dela foram inaceitáveis. E o que ela disse? Que só estava protegendo o filho dela. Talvez ela tenha razão. Tiago a olhou de forma ríspida. O que você quer dizer? Talvez você precise de proteção de alguém como eu. Valentina, não. Não permita que as palavras da minha mãe te façam duvidar de nós. Não são apenas as palavras da sua mãe, Tiago. É tudo. A forma como me olham nos restaurantes chiques, os comentários que ouço no elevador, os olhares nas reuniões, isso vai mudar. Quando? Em quantos anos? E enquanto isso, e o quê? Continuo sendo seu projeto de caridade? Você nunca foi meu projeto de caridade. Não? Então, o que eu sou, Tiago? Sua rebeldia contra a sociedade? Sua forma de provar que é diferente? As palavras saíram carregadas de dor e frustração. Tiago se aproximou, mas Valentina se afastou. Você sabe que não é assim. Eu sei. Às vezes sinto que você nem me conhece de verdade. Conhece a ideia de mim, a história romântica da garota pobre que vira princesa. Isso nem é justo.
Sabe o que não é justo, Tiago? Que você tenha o privilégio de escolher entre o seu mundo e o meu, enquanto eu não tenho mundo para o qual voltar. Se isso não der certo, você volta para sua vida de antes. Eu fico no limbo, sem pertencer a lugar nenhum. A conversa foi interrompida pela secretária de Tiago. Senhor Medeiros, sua mãe está aqui para vê-lo. Valentina e Tiago se olharam. Era óbvio que Isabel não vinha em uma visita social. Mande-a entrar no meu escritório, disse Tiago. Valentina pode nos dar uns minutos. Valentina assentiu e saiu, mas ficou perto da porta. Não queria ouvir escondido, mas precisava saber o que estava acontecendo. Tiago, ouviu a voz de Isabel. Vim falar com você sobre essa moça. O nome dela é Valentina, mãe. Que seja. Filho, estive falando com alguns dos nossos sócios. Eles estão preocupados. Preocupados com o quê? Com o seu relacionamento com ela. Estão questionando seu julgamento, sua capacidade de liderança. Alguns estão até considerando retirar seus investimentos. Valentina sentiu o coração afundar. Era exatamente o que ela temia. Esses sócios podem ir para o diabo. Tiago! Esta empresa leva o nome da nossa família. Você não pode arriscar tudo por um capricho. Não é um capricho. Eu a amo. O amor passa, filho. Os negócios de família são para sempre. Você está me pedindo para escolher entre a Valentina e a empresa? Estou te pedindo para ser responsável, para pensar no seu futuro, nas gerações futuras da nossa família. Houve um longo silêncio. Valentina prendeu a respiração. Preciso de tempo para pensar. Não demore muito, Tiago. Algumas decisões não podem esperar. Quando Isabel saiu do escritório, mal olhou para Valentina. Mas naquele olhar rápido, Valentina viu o triunfo. Tiago saiu de seu escritório minutos depois, com o rosto pálido. Valentina, eu ouvi. Não queria, mas ouvi. Isso não muda nada entre nós. Sua empresa, Sério? seu futuro não significam nada para você? Você significa mais. Tiago, você não pode me pedir para carregar essa responsabilidade. Não posso ser a razão pela qual você destrói tudo o que sua família construiu. Então, o que você sugere? Valentina fechou os olhos, reunindo coragem para dizer as palavras que sabia que machucariam os dois. Sugiro que sua mãe tem razão. Sugiro que somos diferentes demais, de mundos muito distantes. Você não está falando sério. Tiago, olhe para mim. Realmente me olhe. Você consegue imaginar um futuro onde isso não seja uma luta constante? Onde não tenhamos que justificar nosso amor a cada pessoa que conhecemos? Você está deixando eles ganharem. Estou sendo realista. Desde quando você é covarde, Valentina? A palavra a atingiu como uma bofetada. Desde que me apaixonei por alguém que significa mais para mim do que meu próprio orgulho. Tiago se aproximou e a pegou pelos braços. Não faça isso. Não termine com a gente por medo. Não é por medo, Tiago. É por amor. Isso não faz sentido. Faz todo o sentido do mundo. Eu te amo demais para te ver perder tudo por minha causa. Te amo demais para me tornar a razão da sua infelicidade futura. Você é a razão da minha felicidade. Hoje sim, mas em 5 anos, em 10, quando você tiver perdido a empresa, quando seus amigos tiverem te dado as costas, quando você perceber tudo o que sacrificou, isso nunca vai acontecer. Você pode garantir? O silêncio de Tiago foi resposta suficiente. Valentina pegou suas coisas e se dirigiu para a porta. Aonde você vai? Pedir demissão. É o melhor para nós dois. Valentina, se você sair por essa porta agora, não tenho certeza se poderei te perdoar. Ela parou com a mão na maçaneta. E se eu ficar, não tenho certeza se poderei me perdoar. Abriu a porta e saiu, fechando-a suavemente atrás de si. No elevador, finalmente se permitiu chorar. Havia tomado a decisão mais difícil de sua vida, e embora soubesse que era a correta, sentia como se tivesse acabado de arrancar o próprio coração.
Tiago ficou sozinho em seu escritório, olhando para a porta por onde a mulher que amava havia saído. Pela primeira vez na vida, ele tinha tudo o que acreditava querer: poder, dinheiro, posição social. Mas sem Valentina, tudo isso parecia completamente vazio. 2 semanas se passaram como uma eternidade. Valentina havia voltado a trabalhar no Café Dourado, mas a dor de perder Tiago era uma ferida que lhe sarava. Toda manhã, acordava esperando que tudo tivesse sido um sonho terrível, mas a realidade a atingia sem piedade. Carla observava a filha com crescente preocupação. Valentina havia perdido peso, tinha olheiras profundas e havia perdido aquela centelha de esperança que recuperara durante seu tempo com Tiago. "Minha filha, você não pode continuar assim", disse ela uma noite enquanto jantavam em silêncio. "Estou bem, mãe." "Você não está bem, está morrendo por dentro. Já vai passar." "Quando? Quando você perceber que cometeu o maior erro da sua vida?" Valentina levantou o olhar, surpresa com a dureza na voz de sua mãe. "Eu fiz a coisa certa, mãe." "Certa para quem? Para a mãe classista dele? Para uma sociedade que já te trata como cidadã de segunda classe?" "Eu fiz o que era certo para o Tiago. Ele precisa de alguém do mundo dele. O que o Tiago precisa é de você. E o que você precisa é parar de se punir por vir de onde vem." "Mãe, não, Valentina. Deixe-me terminar. Sua vida inteira você foi a menina mais inteligente, mais trabalhadora, mais nobre que eu conheci. Superou cada obstáculo que a vida te colocou. E agora vai desistir? Agora vai deixar que umas madames ricas te digam que você não merece ser feliz?" As palavras de Carla ressoaram no coração de Valentina, mas a dor era mais forte que a razão. Enquanto isso, Tiago não estava melhor. Tinha tentado se concentrar no trabalho, mas tudo o lembrava de Valentina. Seu escritório parecia vazio sem sua presença. As reuniões careciam das perspectivas inteligentes que ela sempre trazia, e os projetos de responsabilidade social que haviam desenvolvido juntos agora pareciam sem sentido. Eduardo Vasques notou a mudança em seu sócio. "Tiago, precisamos conversar", disse ele, entrando em seu escritório sem avisar. "Os investidores estão preocupados. Você recusou 3 projetos importantes nas últimas 2 semanas." "Não eram os projetos certos", murmurou Tiago, sem levantar o olhar dos documentos que fingia ler. "Desde quando você se importa se são certos? Antes você só se importava se eram rentáveis." Tiago finalmente o olhou. "As pessoas mudam, Eduardo." "Sim, e nem sempre para melhor. Escuta, sei que você está chateado por causa daquela moça. O nome dela é Valentina. Que seja, mas talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu. Agora você pode se concentrar no que realmente importa." "E o que realmente importa, segundo você?" "O negócio, Tiago, a empresa, o seu futuro." Tiago se levantou e caminhou até a janela que dava vista para toda a cidade. Em algum lugar lá embaixo, Valentina estava vivendo sua vida sem ele. "Sabe de uma coisa, Eduardo? Acho que estive errado minha vida inteira sobre o que realmente importa." Naquela mesma tarde, Tiago tomou uma decisão que mudaria tudo. Cancelou todas as suas reuniões e foi para o Café Dourado. Precisava ver Valentina, mesmo que de longe. Encontrou-a servindo mesas, movendo-se com a graça eficiente que admirara desde o primeiro dia. Mas algo havia mudado nela. Seu sorriso parecia forçado, seus movimentos mecânicos, como se estivesse funcionando no piloto automático. Sentou-se em uma mesa no canto e esperou. Quando Valentina finalmente se aproximou para anotar seu pedido, seus olhos se encontraram e o mundo parou. "O que você faz Tiago?" sussurrou ela, olhando nervosamente ao redor. "Precisava te ver." "Não podemos fazer isso. Não aqui." "Então onde? Quando?" "Valentina, foram as 2 semanas mais miseráveis Minha vida. Tiago, por favor, você está bem? Você parece como eu pareço."
como se estivesse sofrendo tanto quanto eu. Valentina fechou os olhos por um momento, reunindo forças. O que o senhor quer tomar? Quero que a gente converse. Um cafezinho expresso. Algo mais? Tiago entendeu que não conseguiria nada no café cheio de gente. Nada mais. Obrigado. Quando Valentina se afastou, Tiago notou algo que o perturbou. Um homem mais velho, sentado em uma mesa próxima, observava toda a interação com grande interesse. Quando seus olhares se cruzaram, o homem desviou o olhar rapidamente. Tiago esperou até o fim do turno de Valentina. Seguiu-a à distância quando ela saiu do café, certificando-se de que estava sozinha antes de se aproximar. Valentina, espera. Ela parou, mas não se virou. O que você quer, Tiago? Quero que saiba que não desisti, que nunca vou desistir. Eu desisti. E foi a decisão certa. Você realmente acredita nisso? Valentina se virou e Tiago viu lágrimas em seus olhos. Não importa o que eu acredito, importa o que é possível. Tudo é possível se lutarmos juntos. Juntos não podemos contra um mundo inteiro, Tiago. Então vamos mudar o mundo. Antes que Valentina pudesse responder, ouviram passos se aproximando. Era o homem mais velho que estava observando no café. Com licença, disse ele com a voz trêmula. Posso falar com vocês um momento? Tiago se colocou em posição protetora na frente de Valentina. Quem é o senhor? O homem parecia nervoso, mas determinado. Meu nome é Rafael Moraes e acho que sou o pai da Valentina. O mundo parou. Valentina sentiu as pernas tremerem. Isso é impossível, sussurrou. Meu pai nos abandonou há anos. Eu os abandonei, sim, mas nunca deixei de procurá-los. Nunca deixei de me arrepender. Tiago olhou para Valentina, que parecia prestes a desmaiar. Você está bem? Não, Isso não pode estar acontecendo. Rafael se aproximou lentamente, como se estivesse de um animal ferido. Valentina, sei que não tenho o direito de aparecer assim na sua vida. Mas quando te vi no café, reconheci imediatamente os olhos da sua mãe. Você cresceu e se tornou uma mulher linda. Por quê? Foi a única coisa que Valentina conseguiu dizer. Por que você foi embora? Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. Porque eu era um covarde. Porque não conseguia enfrentar a responsabilidade. Porque pensei que vocês estariam melhor sem mim. E agora, depois de Tessete, há 15 anos, você decide que quer ser pai? Não espero que me perdoe. Só queria que você soubesse a verdade. Que verdade? Rafael olhou para Tiago, depois de volta para Valentina. Que eu venho de uma família de dinheiro, Valentina. Meu pai era dono de várias empresas em Belo Horizonte. Quando me apaixonei por sua mãe, minha família me ameaçou deserdar se eu me casasse com ela. Valentina sentiu o chão se mover sob seus pés. O que você está dizendo? Que sua mãe era empregada doméstica na casa da minha família. Ela era linda, inteligente, cheia de vida, mas para minha família não era suficiente. Eles queriam que eu me casasse com alguém da minha classe social. As semelhanças com sua própria situação atingiram Valentina como um martelo. E o que você fez? No início, eu lutei. Casei-me com sua mãe em segredo, mas a pressão da família, as ameaças econômicas, os comentários constantes, eu fui enfraquecendo aos poucos, até que nos abandonou, até que tomei a decisão mais covarde da minha vida. Aceitei o dinheiro que meu pai me ofereceu para desaparecer. Fui para a Espanha, me casei com a mulher que minha família escolheu para mim, tive a vida que supostamente deveria ter. E você foi feliz? Perguntou Valentina com a voz embargada. Nem um único dia. Passei 15 anos me arrependendo, 15 anos me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse sido corajoso o suficiente para lutar pelo amor. Tiago observava a cena com crescente compreensão. O paralelo entre a história de Rafael e sua própria situação era impossível de ignorar.
Por que nos conta isso agora? Perguntou Tiago. Rafael olhou diretamente para ele. Porque eu os tenho observado, porque vejo em vocês o que sua mãe e eu tivemos uma vez. E porque não quero que cometam o mesmo erro que eu cometi. Que erro? Sussurrou Valentina. O erro de acreditar que o amor não é suficiente para superar as diferenças sociais. O erro de se render à pressão dos outros. O erro de escolher facilidade em vez da felicidade. Valentina ficou em silêncio, processando a revelação. Sua mãe nunca se casou de novo, sabe? Continuou Rafael. Trabalhou duro para te criar, mas nunca mais amou ninguém. Eu parti o coração dela de uma forma que nunca sarou. Como você sabe disso? Porque tenho enviado dinheiro para ela em segredo todos esses anos. Dinheiro que ela nunca soube que vinha de mim, que pensava vir de uma bolsa anônima ou de um programa do governo. Valentina cambaleou. Tiago a segurou. Que dinheiro? O dinheiro que permitiu que vocês vivessem em um apartamento decente em vez de na rua. O dinheiro que pagou seus livros da escola. O dinheiro que cobriu as emergências médicas de sua mãe. Não pode ser verdade. Sua mãe é orgulhosa demais para aceitar ajuda direta de mim, mas encontrei maneiras de garantir que vocês ficassem bem. Tiago interveio suavemente. Por que decidiu aparecer agora? Porque minha esposa morreu no ano passado. Porque meus filhos já são adultos e fizeram suas próprias vidas. Porque finalmente sou livre para ser honesto sobre meus sentimentos. E porque, quando os vi juntos, vi uma segunda chance de fazer as coisas direito. Não é a sua segunda chance, disse Valentina com amargura. É a nossa. Você tem razão, mas posso ajudá-los a não cometer meus erros. E como pretende fazer isso? Rafael tirou um cartão do bolso. Sou sócio de uma firma de investimentos em Belo Horizonte. Tenho contatos, influência, dinheiro. Posso nivelar o campo de jogo. Tiago pegou o cartão e o examinou. Era de uma empresa que ele conhecia bem, Moraes em Associados, uma das firmas de investimento mais respeitadas do país. O senhor é Rafael Moraes da Moraes em Associados? O próprio. Sua firma gerencia investimentos de mais de 600 milhões. Exato. Valentina olhou para os dois, confusa. O que isso significa? Tiago se virou para ela. Significa que seu pai é um dos homens mais poderosos do setor financeiro no Brasil. Significa que sua origem humilde inclui o sangue de uma das famílias mais influentes do país. E isso muda alguma coisa? Perguntou Valentina com dor. Agora sou boa o suficiente porque acontece que meu pai tem dinheiro? Não, respondeu Tiago firmemente. Você sempre foi boa o suficiente. Mas isso muda a forma como os outros vão te ver. Rafael interveio. Valentina, não venho aqui para te comprar ou para mudar quem você é. Venho para te oferecer ferramentas. Ferramentas para lutar contra o mesmo sistema que uma vez me derrotou. E o que você quer em troca? Uma chance de conhecer a filha extraordinária que ajudei a criar, mas que nunca tive a coragem de criar. Valentina se afastou dos dois homens, precisando de espaço para processar tudo. Isso é demais, tudo isso é demais. Valentina, começou Tiago. Não, preciso ir embora, preciso pensar. Espera, por favor, disse Rafael. Sei que isso é avassalador, mas deixe-me pelo menos explicar tudo. Deixe-me contar sobre sua herança, sobre as possibilidades que você tem, sobre as portas que podem se abrir. Minha herança? Você é minha única herdeira direta, Valentina. Quando eu morrer, tudo o que construí será seu. Mas mais importante que isso, você pode reivindicá-lo agora. Pode tomar seu lugar na sociedade brasileira não como a namorada do herdeiro Medeiros, mas como a herdeira Moraes. As implicações dessas palavras ressoaram no ar. Tiago sentiu uma mistura de alívio e temor. Alívio porque os
Obstáculos sociais que pareciam intransponíveis acabavam de desmoronar. Temor, porque talvez Valentina não precisasse mais dele. Não quero seu dinheiro, disse Valentina finalmente. Não quero nada de você. Não se trata do que você quer, minha filha. Se trata do que você merece, e você merece cada oportunidade que o dinheiro pode comprar, cada porta que a influência pode abrir. E o preço? Porque sempre há um preço. Rafael a olhou com olhos cheios de dor. O preço é perdoar um velho tolo, que arruinou a vida mais valiosa que já teve. O preço é dar ao seu pai uma chance de fazer as coisas direito pela primeira vez em sua vida miserável. Valentina olhou para Tiago, depois para Rafael e de volta para Tiago. Preciso falar com a minha mãe. Claro, disse Rafael. Ela tem o direito de saber que estou aqui, que quero, que preciso pedir perdão a ela. Ela pode não querer te ver. Eu entenderia, mas tenho que tentar. Tiago se aproximou de Valentina. Quer que Ela eu te olhou para acompanhe? ele por um longo momento. Não sei se estou pronta para isso, Tiago. Eu entendo, mas Valentina, isso não muda o que sinto por você. Rica ou pobre, com pai ou sem pai, eu te amo por quem você é. De verdade? Ou você me ama porque agora é mais fácil? A pergunta atingiu Tiago como uma bofetada. Isso não é justo. Nada disso é justo, Tiago. Há 2 semanas eu era pobre e humilde demais para você. Hoje descubro que sou herdeira de uma fortuna. Quão conveniente é isso? Valentina, você sabe que Eu não sei de nada, Tiago. Não sei mais de nada. Ela se afastou dos 2 homens, caminhando rapidamente em direção à estação de metrô. Tiago a seguiu. Valentina, espera. Não me siga. Eu não vou desistir. Ela parou e se virou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que não? Todo mundo desiste de mim. Meu pai desistiu. Você estava desistindo. Eu desisti. Porque eu te amo. Porque sem você, eu não sou nada. Você era algo antes de me conhecer. Era o herdeiro Tiago Medeiros. Eu era um homem vazio antes de te conhecer. Rico, mas vazio. Poderoso, mas sem propósito. Eu tinha tudo e não tinha nada. Valentina desabou, soluçando. Não sei o que fazer, Tiago. Não sei como processar tudo isso. Tiago se aproximou e a abraçou, sentindo-a tremer contra seu peito. Então não faça nada ainda. Processe a informação, fale com sua mãe, leve o tempo que precisar, mas não me afaste completamente da sua vida. E se tudo isso mudar quem eu sou? Impossível. Sua essência, seu coração, sua alma, isso não pode ser comprado nem herdado. Isso é seu e apenas seu. Rafael se aproximou timidamente. Valentina, vou lhes dar minhas informações de contato. Quando estiver pronta para falar, para fazer perguntas, para o que for, estarei esperando. Ele entregou um cartão a Tiago e outro a Valentina. E quero que saibam de mais uma coisa. Tenho investigado seus negócios, Sr. Medeiros. Seu projeto de moradia social, suas iniciativas de responsabilidade corporativa. Minha empresa estaria muito interessada em ser parceira desses projetos. Por quê? Perguntou Tiago, desconfiado. Porque são exatamente o tipo de projetos nos quais eu deveria ter investido há 20 anos. Porque é hora de usar meu dinheiro para fazer algo de bom no mundo. E porque... Ele olhou para Valentina com amor paternal. Porque quero que minha filha se sinta orgulhosa do homem que a trouxe ao mundo. Naquela noite, Valentina chegou em casa com o coração partido e a mente em caos. Carla a esperava, como sempre. Como foi no trabalho, minha filha? Valentina sentou-se pesadamente no sofá e contou tudo. Carla ouviu em silêncio, sem interromper, mas Valentina pôde ver as emoções passarem por seu rosto. Choque, dor, raiva e, finalmente, uma tristeza profunda. Você tem certeza de que era ele? Perguntou Carla quando Valentina terminou. Mãe, ele tinha os seus mesmos olhos e sabia coisas que só o papai poderia saber. Carla se levantou
e caminhou até a janela. Sabe que eu sempre soube que ele tinha dinheiro. O quê? Quando o conheci, eu limpava casas no Jardim Botânico. Ele se vestia bem demais, falava educado demais, tinha modos de rico. Mas me disse que era um estudante universitário de classe média. Por que você não disse nada? Porque eu estava apaixonada. Porque queria acreditar que o amor era suficiente. E não foi? Carla se virou para a filha. O amor era suficiente, minha filha. Foi a covardia que não foi suficiente. O que você vai fazer? Quer vê-lo? Carla ficou em silêncio por um longo momento. Parte de mim quer esbofeteá-lo. Parte de mim quer gritar toda a dor que ele nos causou. Mas outra parte nunca deixou de amá-lo. Mãe, minha filha, seu pai cometeu o erro da vida dele quando nos abandonou. Mas você não precisa cometer o mesmo erro. Do que você está falando? Do Tiago. Desse rapaz que te ama com todo o coração e que você ama igual. É complicado, mãe. Complicado se você permitir. Agora você tem todas as cartas na mão, Valentina. Tem educação, talento e acontece que também tem dinheiro e posição social. A pergunta é, o que você vai fazer com tudo isso? Valentina olhou para a mãe, vendo pela primeira vez não apenas a mulher que a criara com tanto sacrifício, mas a mulher que amara e perdera, que sofrera e sobrevivera. O que você faria no meu lugar? Carla sorriu, um sorriso cheio de sabedoria conquistada através da dor. Eu lutaria pela minha felicidade, mas desta vez lutaria com todas as armas à minha disposição. Uma semana após a revelação sobre seu pai, Valentina havia tomado algumas decisões importantes. Primeiro, concordou em se encontrar com Rafael em um café neutro, junto com Carla. O encontro foi doloroso, mas necessário, cheio de lágrimas, explicações e, lentamente, o início de um perdão que esperava há 15 anos. Rafael insistiu em transferir imediatamente uma quantia significativa de dinheiro para uma conta em nome de Valentina, mas ela impôs condições. O dinheiro seria usado para estabelecer um fundo de bolsas de estudo para jovens de Itapuã que quisessem estudar. Era sua maneira de honrar de onde vinha sem rejeitar as oportunidades que agora tinha. Segundo, decidiu estudar. Com os recursos agora disponíveis, matriculou-se na UFRJ para estudar filosofia, o sonho que guardara por tantos anos. E terceiro, tomou a decisão mais difícil de todas, falar com Tiago. Marcou um encontro no Paco Moine Park Lage, um lugar neutro onde poderiam conversar sem interrupções. Tiago chegou mais cedo, nervoso, esperando em um banco perto do lago. Quando Valentina apareceu, Tiago sentiu o coração acelerar. Ela havia emagrecido, mas havia algo diferente nela. Caminhava com mais segurança, mantinha a cabeça mais erguida. Era como se tivesse encontrado uma parte de si mesma que estava adormecida. "Oi", disse ela, sentando-se ao lado dele, mas mantendo distância. "Oi, você parece diferente. Eu me sinto diferente. Como estão as coisas com seu pai?" Valentina suspirou. "Complicadas, dolorosas, mas necessárias. Estamos fazendo terapia familiar, os três. É um processo. Fico feliz em saber que estão trabalhando nisso. Tiago, preciso te dizer uma coisa." O coração de Tiago afundou. Pelo tom de sua voz, preparou-se para o pior. "Estou ouvindo. Pensei muito nestes dias, em nós, no que aconteceu, nas razões pelas quais terminamos. Valentina, deixe-me terminar, por favor." Olhou diretamente nos olhos. "Percebi algo importante. Não terminamos porque éramos de mundos diferentes. Terminamos porque eu não acreditava que merecia lutar pela minha felicidade." Tiago se aproximou um pouco. "E agora? Agora eu sei que mereço ser amada. Mereço ser respeitada. Mereço que alguém lute por mim tanto quanto estou disposta a lutar por eles. Eu sempre estive disposto a lutar por você. Eu sei. Mas eu não estava pronta para lutar por mim mesma.
E agora está pronta. Valentina se levantou do banco e caminhou em direção ao lago. Tiago a seguiu. Tiago, você me ama por quem eu sou ou pela ideia de quem eu sou? Eu te amo por quem você é. Sempre foi assim. Mesmo quando eu era apenas uma garçonete de Itapuã? Especialmente naquela época, porque naquele momento seu amor era puro, não influenciado por dinheiro ou posição social. E agora que sei que sou herdeira de uma fortuna? Agora, Tiago hesitou. Agora tenho medo. Medo de quê? Medo de que você não precise mais de mim. Medo de que possa conseguir alguém melhor que eu. Valentina se virou para olhá-lo surpresa. Você realmente pensa isso? Não é lógico? Agora você tem opções que antes não tinha. Tiago Medeiros, você está se sentindo inseguro? Completamente inseguro. Pela primeira vez em semanas, Valentina sorriu genuinamente. Bem, agora você sabe como eu me senti durante todo esse tempo. Isso é vingança? Isso é perspectiva. Tiago riu, uma risada nervosa, mas real. Então, o que acontece agora? Onde tudo isso nos deixa? Valentina se aproximou dele, diminuindo a distância entre os dois. Nos deixa no mesmo lugar onde sempre estivemos. Duas pessoas que se amam e que têm que decidir se esse amor é suficiente para construir algo juntos. E qual é a sua resposta? Minha resposta é sim, mas com condições. Que condições? Primeira, nada de segredos. Se vamos fazer isso, faremos abertamente, sem nos escondermos de ninguém. Combinado. Segunda, eu não me entorno a pequena esposa troféu. Continuo sendo quem sou, continuo perseguindo meus sonhos, continuo lutando pelas causas em que acredito. Eu não quereria que você mudasse nada em você. Terceira, se em algum momento isso se tornar tóxico, se começarmos a nos machucar mais do que nos amamos, terminamos. Sem dramas, sem sofrimento desnecessário. Essa é a condição mais difícil. É a mais importante. Tiago pegou as mãos dela entre as suas. E qual é a minha condição? Você tem alguma? Apenas uma, que me permita te amar como você merece ser amada. Completamente, sem reservas, sem medo. Você pode fazer isso? Posso tentar todos os dias pelo resto da minha vida. Eles se beijaram então, suavemente no início, depois com toda a paixão, a dor e a esperança que haviam acumulado durante as semanas de separação. Era um beijo que tinha gosto de perdão, de novos começos, de promessas que talvez, desta vez, pudessem cumprir. Quando se separaram, Tiago tinha mais uma pergunta. Minha mãe e as pessoas que vão nos julgar? Sua mãe vai ter que aprender a me respeitar. E quanto às pessoas que nos julgarem... Valentina sorriu com uma nova confiança. Vão descobrir que Valentina Moraes não é a mesma mulher que se deixava intimidar. O que você quer dizer? Quero dizer que estive aprendendo a usar minha voz, que estive praticando a oratória que sempre amei, que se alguém quiser me desrespeitar, vai descobrir que sei me defender muito bem. E o dinheiro? A herança? Dinheiro é uma ferramenta, Tiago. Nada mais. Não me define, mas posso usá-lo para fazer coisas boas, como o fundo de bolsas que já estabeleci. Você já estabeleceu um fundo de bolsas? A primeira beneficiária sou eu mesma. Começo a universidade no próximo semestre. Tiago a olhou com admiração crescente. Filosofia? Filosofia, com especialização em ética e justiça social. E o que você vai fazer com esse diploma? Vou mudar o mundo, Tiago. Um argumento de cada vez. Naquela noite, Tiago levou Valentina para jantar no restaurante mais elegante da cidade. Mas desta vez, quando os olhares curiosos se dirigiram a eles, Valentina não se encolheu. Manteve a cabeça erguida, falou com inteligência e paixão, e quando um casal, na mesa ao lado, fez comentários sussurrados sobre o novo brinquedinho do Medeiros, Valentina se levantou. Com licença, disse ela, aproximando-se da mesa deles.
Não pude deixar de ouvir seus comentários. Fico me perguntando se vocês se sentem confortáveis, julgando pessoas que não conhecem ou se é algo que fazem automaticamente. O casal ficou boquiaberto. Nós não... Porque vejam bem, eu sou Valentina Moraes, herdeira da Moraes em Associados, estudante de filosofia na UFRJ e sim, namorada do Tiago Medeiros. Mas mais importante que tudo isso, sou uma mulher que não tolera mais a ignorância disfarçada de educação. Tiago observava a cena com uma mistura de orgulho e espanto. Se tiverem algum problema com minha presença aqui, sugiro que trabalhem em seus próprios preconceitos antes de comentar sobre a vida dos outros. Tenham uma excelente noite. Ela voltou para sua mesa tranquilamente. O restaurante inteiro estava ouvindo. Você está bem? Perguntou Tiago. Estou ótima, respondeu Valentina. Você está bem? Estou apaixonado. Isso eu já sabia. Não, estou apaixonado por esta nova versão de você que não se deixa intimidar por ninguém. Não é uma nova versão, Tiago. É a versão que sempre existiu, mas que finalmente tem as ferramentas para se defender. Uma semana depois, Tiago organizou um jantar de família para apresentar oficialmente Valentina. Desta vez, Isabel Medeiros encontrou não uma moça humilde e intimidada, mas uma mulher segura de si, que falava de igual para igual. Valentina, disse Isabel com seu sorriso tenso habitual. Tiago me diz que você tem estudado. Exato, senhora Medeiros. Filosofia na UFRJ. Também estou trabalhando em alguns projetos de responsabilidade social. Que tipo de projetos? Estou colaborando com meu pai no desenvolvimento de programas educacionais para jovens de baixa renda. Queremos criar um modelo que possa ser replicado em todo o país. Isabel piscou. A menção casual de meu pai e os projetos em nível nacional não era o que ela esperava. Seu pai? Rafael Moraes, da Moraes em Associados. Suponho que conheça a empresa. A mudança na expressão de Isabel foi instantânea. Ela conhecia muito bem a reputação da Moraes em Associados. Claro, uma muito empresa respeitada. Exato, e estamos muito animados para colaborar com as indústrias Medeiros em vários projetos futuros. Tiago observava a troca com fascinação. Valentina havia assumido o controle da conversa desde o primeiro momento. Parece-me muito interessante, conseguiu dizer Isabel. Para mim também. Na verdade, adoraria conversar com a senhora sobre nossas iniciativas de educação inclusiva. Acho que alguém com sua experiência em organizações de caridade poderia contribuir muito. Isabel se viu na posição desconfortável de ser consultada como especialista em vez de ser a interrogadora. A dinâmica havia mudado completamente. Durante o jantar, Valentina falou com conhecimento sobre arte, literatura, política internacional e economia. Quando Isabel mencionou uma exposição recente no Museu de Arte Moderna, Valentina não só a tinha visto, mas ofereceu uma perspectiva crítica informada sobre a obra do artista. É fascinante como Portinari consegue capturar a dualidade do progresso e da tradição no Brasil, comentou Valentina. Seu uso da cor em suas fases me lembra muito os argumentos de Benjamin sobre a reprodutibilidade técnica da arte. Tiago quase se engasgou com o vinho. Isabel parecia genuinamente impressionada. Você leu Walter Benjamin? Claro. Seu ensaio sobre a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica é fundamental para entender como a arte pode ser uma ferramenta de transformação social. Na verdade, estou escrevendo um ensaio sobre como podemos aplicar essas teorias aos programas educacionais comunitários. No final da noite, quando Tiago acompanhou Valentina até o carro, não conseguiu conter sua admiração. De onde saiu tudo isso? Quando você leu Walter Benjamin? Eu sempre li, Tiago. A diferença é que agora tenho a confiança para participar de conversas que antes eu achava que não eram para mim. Minha mãe ficou impressionada. Sua mãe ficou surpresa.
há uma diferença. Você acha que ela gosta de você agora? Não me importo se ela gosta ou não. O que importa é que ela me respeite, e acho que esta noite estabelecemos que isso vai acontecer. 3 meses depois, Valentina havia se tornado uma presença constante nos círculos sociais do Rio de Janeiro. Não como a acompanhante silenciosa de Tiago, mas como uma força própria. Suas ideias sobre responsabilidade social corporativa haviam chamado a atenção de vários meios de comunicação, e ela fora convidada para dar palestras em universidades sobre superação pessoal e justiça social. O projeto de moradia social que desenvolvera com Tiago havia se tornado um modelo a seguir, com Rafael Moraes como investidor principal. A combinação do dinheiro dos Moraes, da influência dos Medeiros e da visão de Valentina havia criado algo poderoso. Mas o teste final chegou quando receberam um convite para o evento social do ano, o baile de gala anual da Fundação Brasileira para a Arte e a Cultura. Era o evento onde toda a elite do país se reunia, onde alianças eram formadas e reputações eram construídas ou destruídas. Tem certeza de que quer ir? Perguntou Tiago enquanto se preparavam para o baile. Por que eu não quereria ir? Porque todo mundo vai estar lá. Políticos, empresários, artistas, todo o Brasil que importa vai estar lá. Valentina se olhou no espelho. Usava um vestido de noite azul profundo que realçava seus olhos verdes, e seu cabelo estava preso em um coque elegante. Mas, mais do que sua aparência, era sua postura que havia mudado. Não. Havia mais vestígios da moça insegura que um dia temia não se encaixar. Então é o lugar perfeito para anunciar nosso noivado, disse ela tranquilamente. Tiago quase caiu. Nosso o quê? Valentina se virou para ele sorrindo. Tiago Medeiros, estamos juntos há 6 meses nesta nova fase. Superamos todos os obstáculos que se interpuseram em nosso caminho. Provamos que podemos funcionar como equipe. Quanto tempo mais vamos esperar? Valentina, você está me pedindo em casamento? Estou te dizendo que estou pronta para o próximo passo, se você também estiver. Tiago se aproximou dela, pegando suas mãos. Você tem certeza? Casamento significa que escolhemos construir uma vida juntos, que escolhemos enfrentar tudo o que vier como um casal, que escolhemos apostar neste amor pelo qual tanto lutamos para proteger. E sua carreira? Seus estudos? O que tem eles? Casar com você não significa renunciar aos meus sonhos, Tiago. Significa ter um companheiro que me apoie enquanto os persigo. Tiago se ajoelhou na frente dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Engraçado você mencionar isso, disse ele sorrindo, porque tenho carregado isso por semanas, esperando o momento perfeito. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante simples, mas lindo. Valentina Moraes, você quer se casar comigo? Quer se casar comigo não porque agora se encaixa no meu mundo, mas porque quero que construamos nosso próprio mundo juntos. Tiago, quer se casar comigo porque você é a mulher mais extraordinária que já conheci, porque você me faz querer ser um homem melhor a cada dia, porque não consigo imaginar um futuro que não inclua suas discussões filosóficas no café da manhã e sua determinação de mudar o mundo antes do almoço. Valentina riu por entre as lágrimas. Sim, Tiago, sim, eu me caso com você. Ele colocou o anel, e por um momento eles ficaram ali, abraçados, saboreando a magnitude do que acabara de acontecer. Você realmente quer anunciar esta noite? Perguntou Tiago. Existe momento melhor? Toda a sociedade brasileira estará lá. Vamos fazer uma declaração. O baile da fundação foi realizado no Teatro Municipal, um dos espaços mais impressionantes da cidade. Quando Tiago e Valentina chegaram, os fotógrafos se aglomeraram em volta deles. Valentina não era mais uma desconhecida. A mídia havia começado a seguir seus projetos e suas aparições públicas. Senhorita Moraes, gritou um repórter.
É verdade que está desenvolvendo um programa educacional internacional? É verdade, respondeu Valentina com confiança. Estamos trabalhando com universidades na Colômbia e na Argentina para replicar nosso modelo de bolsas inclusivas. Senhor Medeiros, quais são seus planos futuros com as indústrias Medeiros? Nossos planos incluem expandir significativamente nossos programas de responsabilidade social, com a senhorita Moraes liderando essas iniciativas. Dentro do teatro, a elite brasileira se misturava entre obras de arte e champanhe importado. Valentina reconheceu políticos que vira na televisão, empresários cujas empresas conhecia das notícias, artistas cujas obras estudara. Nervosa? Sussurrou Tiago. Nem um pouco, respondeu ela. É exatamente aqui que eu pertenço. Durante o jantar, sentaram-se em uma mesa com o ministro da Educação, a diretora do Museu Histórico Nacional e um dos escritores mais renomados do país. Valentina integrou-se naturalmente à conversa, discutindo políticas educacionais com o ministro e debatendo sobre arte pré-colombiana com a diretora do museu. É revigorante, comentou o escritor, encontrar alguém jovem com ideias tão bem articuladas sobre justiça social. Obrigada, respondeu Valentina. Acho que nossa geração tem a responsabilidade de usar nossos privilégios para criar mudanças reais. Privilégios? Perguntou o ministro. A senhorita não vem de um meio mais humilde? Exatamente por isso entendo a importância dos privilégios. Valentina respondeu, sem hesitar. Vivi nos dois lados da equação social. Isso me dá uma perspectiva única sobre como podemos construir pontes entre as diferentes realidades do nosso país. Depois do jantar, chegou a hora dos discursos. O organizador do baile se aproximou de Tiago. Tiago, você se importaria de dizer algumas palavras sobre os projetos que vocês têm desenvolvido? Tiago olhou para Valentina. Juntos? Juntos, confirmou ela. Subiram ao palco de mãos dadas. O salão ficou em silêncio. Boa noite, começou Tiago. Quando meu pai fundou as indústrias Medeiros há 30 anos, sua visão era criar uma empresa que fosse sinônimo de excelência e crescimento econômico. Valentina pegou o microfone. Mas as empresas, como as pessoas, devem evoluir. E nós acreditamos que a verdadeira excelência no século XXI significa responsabilidade social, inclusão e justiça. Por isso, continuou Tiago, estamos aqui esta noite não só para apoiar esta bela causa, mas para anunciar algo pessoal. O salão se encheu de expectativa. Valentina e eu decidimos nos casar, disse Tiago. Mas mais que um casamento, isso representa a união de duas visões que se complementam, a experiência empresarial e a paixão pela justiça social. Valentina pegou novamente o microfone. Nosso casamento será também o casamento de nossos projetos. Estamos anunciando a criação da Fundação Medeiros Moraes para a Educação Inclusiva, que contará com um investimento inicial de 30 milhões. O salão explodiu em aplausos. Tiago beijou Valentina no palco, selando não apenas seu compromisso pessoal, mas também sua aliança profissional. Depois do evento, enquanto voltavam para casa, Valentina refletia sobre o caminho percorrido. Sabe o que é mais irônico em tudo isso? Disse ela. O quê? Que no final não tive que mudar para me encaixar no seu mundo. Seu mundo teve que se expandir para me incluir. Nosso mundo, corrigiu Tiago. Não é mais o meu mundo ou o seu mundo. É o nosso mundo. E que mundo é esse? Um mundo onde o amor não conhece fronteiras sociais, onde a inteligência e a paixão importam mais que o sobrenome, onde duas pessoas podem decidir escrever sua própria história, não importa o que os outros digam. Eu gosto desse mundo. Então vamos construí-lo juntos. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia que combinava elegância com significado. Casaram-se na fazenda dos Morais,
a propriedade da família que Rafael recuperara anos antes. Carla levou Valentina ao altar, radiante de orgulho. Rafael, com lágrimas nos olhos, entregou oficialmente sua filha ao homem que a amava. Isabel Medeiros, que passara de opositora a admiradora relutante e a genuína defensora de Valentina, fez um dos discursos mais emocionantes da noite. Quando meu filho me trouxe esta mulher extraordinária pela primeira vez, disse ela, eu pensei que sabia o que era melhor para ele. Eu estava errada. Valentina não era apenas o melhor para Tiago. Era exatamente o que nossa família precisava. Ela nos ensinou que o verdadeiro valor não se herda, se constrói. Mostrou-nos que o amor real não divide, une. E demonstrou que quando uma mulher decide lutar por seus sonhos, não há força no mundo que possa detê-la. Em sua lua de mel na Itália, enquanto caminhavam pelas ruas de Roma, Valentina refletia sobre sua transformação. Sabe o que mais me surpreende em toda essa história? Disse ela a Tiago enquanto contemplavam o Coliseu. O quê? Que a menina que uma vez pensou que não merecia amor, agora não só está casada com o homem de seus sonhos, mas está construindo uma fundação para ajudar outras crianças como ela. E como é essa sensação? Parece justiça, parece que toda a dor, toda a luta, toda a humilhação valeram a pena para chegar a este momento. Você se arrepende de algo? Valentina pensou cuidadosamente. Apenas de uma coisa. Qual? Que demorei tanto tempo para perceber que eu merecia lutar pela minha felicidade. Mas no final você lutou. No final nós lutamos, juntos. Tiago pegou a mão dela. E agora, o que vem a seguir? Agora mudamos o mundo. Um projeto de cada vez. Uma vida de cada vez. Um amor de cada vez. Começando por nossa própria família. Valentina parou e olhou para ele. Você está me perguntando se quero ter filhos com você. Estou te perguntando se está pronta para criar a próxima geração de revolucionários. Tiago Medeiros, não há nada no mundo que me empolgue mais do que essa ideia. Eles se beijaram sob o sol de Roma. Duas pessoas que encontraram no amor a força para reescrever as regras do mundo que os rodeava. 5 anos depois, Valentina estava de pé diante de um auditório lotado de estudantes universitários de toda a América Latina. Aos 30 anos, tornara-se uma das vozes mais respeitadas em educação e justiça social na região. Seu primeiro livro, De Itapuã a Harvard, Uma Filosofia do Merecimento, se tornara um best-seller internacional. O amor próprio não é arrogância, dizia ela É revolucionário. Porque quando uma mulher decide que merece respeito, quando um jovem decide que merece oportunidades, quando uma comunidade decide que merece justiça, o mundo inteiro tem que responder. Na primeira fila, Tiago a observava com o mesmo espanto do primeiro dia. Ao seu lado, em uma cadeira alta, especialmente projetada, estava Sofia, sua filha de 3 anos, com os olhos verdes da mãe e a determinação de ambos os pais. Mamãe está trabalhando? Sussurrou Sofia. Mamãe está mudando o mundo, respondeu Tiago. Posso ajudar? Claro que pode, algum dia. Depois da conferência, enquanto voltavam para casa, Sofia perguntou a Valentina. Mamãe, por que as pessoas te aplaudem? Porque estou lembrando a elas algo muito importante, meu amor. Que coisa! Que todos nós merecemos ser amados. Que todos nós merecemos oportunidades. Que não importa de onde você vem, importa para onde você decide ir. E para onde nós vamos. Valentina olhou para Tiago, depois para a filha e para a cidade que se estendia à frente deles. Vamos em direção ao futuro, meu amor. Um futuro onde sua cor de pele, seu sobrenome ou sua conta bancária não determinam quanto amor você merece ou quão alto pode voar. E você vai continuar dando palestras?
Vou continuar lutando por um mundo onde você e todas as crianças como você possam crescer sentindo-se merecedoras de todos os seus sonhos. Naquela noite, enquanto colocavam Sofia para dormir, Tiago abraçou Valentina por trás. Sabe de uma coisa, sussurrou ele em seu ouvido. O quê? Continuo me apaixonando por você todos os dias, mas agora por razões diferentes. Como quais? Antes me apaixonei por sua vulnerabilidade, por sua inteligência escondida, por sua beleza tímida. Agora me apaixono por sua força, por sua segurança, pela forma como você ilumina qualquer lugar onde entra. E qual você prefere? Ambas, porque ambas são você. Valentina se virou em seus braços. Sabe qual é a minha parte favorita de toda a nossa história? Qual? Que começou com uma moça que acreditava que não merecia ser vista e terminou com uma mulher que não pode ser ignorada. E como você acha que termina? Não sei, mas sei que, seja como for, terminaremos juntos, mudando o mundo, uma história de amor de cada vez. Eles se beijaram no quarto que haviam transformado em lar, rodeados por fotos de seus projetos, livros de filosofia, brinquedos de Sofia e os sonhos que haviam construído juntos. E em algum lugar de Itapuã, uma menina, de 8 anos, lia um livro sobre uma moça que crescera em seu mesmo bairro e chegara até as estrelas, sem nunca esquecer de onde viera. O ciclo continuava, o amor continuava, a esperança continuava. E Valentina Moraes de Medeiros sorriu, sabendo que havia cumprido a promessa mais importante de sua vida: aprender a amar a si mesma tanto quanto merecia ser amada. Você se identificou com a Valentina? Já sentiu alguma vez que não merece o amor que recebe? Esta história nos lembra que o amor próprio é o primeiro passo para a felicidade. Conte pra gente nos comentários de que cidade você está lendo e qual parte da história te emocionou mais. Você gostou de ver como a Valentina transformou sua dor em poder? Se esta história te inspirou, dê um like e compartilhe com alguém que precise se lembrar que merece todo o amor do mundo. Que tipo de história você gostaria de ouvir depois? Suas sugestões são sempre bem-vindas. Lembre-se, o amor verdadeiro não te diminui, ele te ajuda a crescer até se tornar a melhor versão de si mesma.